O pós-parto é um momento muito desafiador na vida da mulher. Eu vou te contar umas coisas que nem toda amiga te conta. E fica até o final, porque eu vou ensinar um exercício para você se recuperar rapidinho, que vai valer o vídeo todo. Barriga. O neném nascer não significa que a barriga vai embora de uma vez, gente. Ela diminui, né? O líquido sai, o neném sai, mas ainda pode ficar um aspecto de barriga de grávida. Ela não vai desaparecer de um dia para a noite. É preciso tempo. O útero, para voltar, ele tem que ter tempo para voltar ao normal, para voltar a ser do tamanho de uma pera. E os outros órgãos que foram aplastados pelo neném também têm que voltar para o seu lugar correto. E isso leva um tempo. Não se cobre tanto. Porque, assim, aquelas artistas que aparecem com uma barriga chapada um mês depois do pós-parto não é referência. Na verdade, eu não sei como elas conseguem fazer aquilo. Se aqui no Brasil fosse permitido pagar a barriga de aluguel, eu juro que eu ia desconfiar, gente. Porque aquilo não é normal. 2. Xixi. Você pode apresentar uma ardência na hora de fazer xixi. Seja porque foi cesárea e foi necessário passar aquela sondinha na uretra para manter a sua bexiga vazia durante a cirurgia. Ou então porque foi parto normal e foi preciso fazer uma episiotomia, apesar que hoje em dia, cada dia é menos usada a episiotomia, né? Ou porque você teve um pontinho devido a alguma laceração. E ali onde tem um pontinho na hora de fazer xixi, acaba doendo. Cocô. Isso mesmo. Você pode ter dificuldade de fazer o número 2. Principalmente se foi cesárea. Para auxiliar nessa questão, eu te aconselho não fique o tempo todo deitada, nem mesmo nos dias que você estiver no hospital. Caminhe, se movimente, come bastante fibras, beba bastante água. Por quê? Porque o seu organismo vai precisar de muita água para produzir o leite materno, não vai? Se você não beber uma quantidade considerável de água, você vai ficar com as fezes cada vez mais ressecadas, porque ele vai fazer o leite materno. Cólica. Você pode sentir um pouquinho de cólica. Se livrou das contrações, mas ainda tem um pouquinho de cólica. É durante as primeiras semanas, não costuma se estender muito, mas no começo pode ser bem incômodo. E isso acontece por quê? Porque o útero está se contraindo, ele está diminuindo, ele está voltando para o tamanho de antes. E essas cólicas podem ser um pouquinho mais fortes durante a amamentação. Mas por que, Solange? Porque a ocitocina, também conhecida como hormônio do amor, está presente durante a amamentação. Por quê? Porque ela é responsável pela saída, pela ejeção do leite. E se você está amamentando, tem ocitocina circulando na corrente sanguínea, que vai agir lá na musculatura do útero, fazendo com que ele se contraia ainda mais. É super normal e tem um lado bom. Previne de hemorragia pós-parto. 5. Libido. É uma questão assim que praticamente 99% das mulheres se preocupam. Gente, mesmo depois da liberação médica para relação sexual, é super normal que você não tenha desejo. Não se cobre tanto. A nova rotina, são novas preocupações, privação do sono, excesso de cansaço. Tudo isso prejudica. Converse com seu parceiro, dê tempo ao tempo, que as coisas vão voltar ao normal. Dor. Sim, você pode sentir dor na região perianal. É aquela região entre a vagina e o ânus. Ali pode gerar bastante desconforto, especialmente quando você for sentar. As dores, elas podem variar de intensidade e duração de acordo com o traumatismo, né, o que teve lá resultante do parto, de acordo com o limiar de dor de cada pessoa. Se for necessário fazer um epísio, apesar de raro, os pontos pode doer. Os pontos da própria laceração. Para quem não sabe o que é laceração, quando o neném passa, que acontece um corte na vagina que ninguém fez, é um corte feito pelo parto, pela saída do neném. É considerado uma laceração. E a gente, dependendo do grau da laceração, a gente tem que fechar com um pontinho. Então, pode acontecer de você ter um incômodo nesse pontinho. Caso você sinta esse incômodo, você pode fazer compressa fria no períneo. Você pode colocar um gelo envolvido no paninho entre a região da vagina e o ânus, aonde você está sentindo esse incômodo. Sempre envolva o gelo no paninho, porque se você colocar o gelo sobre a pele, pode causar queimadura. O gelo queima, sim, senhora, gente, e pode causar uma queimadura feia. Você pode também, outra opção é molhar um absorvente com uma água limpa, filtrada, colocar para congelar, ou melhor ainda, você pode fazer um chá de camomila, deixar ferver bastante. Aí você pega esse chá, coloca no absorvente e coloca no congelador para gelar. Conforme ele ficar bem geladinho, você vai usar e você vai ver, porque
A camomila, além de acalmar, ela dá refrescar a região, ela é anti-inflamatória, vai aliviar muito esse desconforto. Vale super a pena fazer. Agora vamos falar de um mito, gente. Eu vou contar uma verdade. Tem gente que fala que a vagina ela é elástica. Isso é uma mentira. Por quê? Um elástico de cabelo, por exemplo, ele é firminho quando ele tá novo. Mas conforme ele vai usando, ele fica fraco, ele fica frouxo. A vagina não é assim. O parto não faz isso com a mulher. Isso é um mito. A vagina é um músculo que se molda ao neném na saída, na hora do parto e vai voltar ao normal depois de um tempo. Eu vou ensinar um exercício que, se vocês fizerem de 2 a 3 vezes por dia, vai acelerar a sua recuperação. E ainda vai prevenir problemas urinários, como incontinência, que é quando você dá aquela perda de urina sem querer. Chama exercício de QG. O que você vai fazer? Você vai contrair a vagina, né? Você vai contrair o músculo e descontrair o músculo do períneo, como se você estivesse segurando o xixi. Você vai contrair, vai contar até 30 e vai soltar. Você vai fazer isso 10 vezes, de 2 a 3 vezes por dia. Como é isso? Você vai fazer como se fosse na academia, uma série. Você vai fazer hoje de manhã, você vai fazer uma série de 10. 10 vezes que você vai contrair e vai soltar. Vai contrair e vai soltar. Aí de tarde, você lembrou? Você vai fazer mais 10. Aí à noite, se for possível, você faz mais 10. Você pode fazer isso enquanto você estiver lavando uma louça, arrumando alguma coisa. Ninguém precisa de perceber, é algo que você consegue fazer fazendo outras coisas sem que ninguém perceba. Você, na hora que contrair, no começo você vai contar até 30. Conforme você for ficando craque, vá aumentando esse tempo de contração. Confia, esse exercício vai ajudar você a se recuperar rapidinho. E como a gente está falando de pós-parto, é importante a gente falar sobre os sinais de alerta, né, gente? Por quê? Porque toda puérpera corre o risco de infecção pós-parto. Se você é puérpera, você tem que estar atenta, sim, e procurar avaliação médica. Se você perceber sinais de infecção nos pontos da cesárea, como assim, um ponto mais vermelho que o outro, um ponto mais dolorido do que antes, porque a dor a cada dia tem que diminuir, não aumentar. Saída de secreção nos pontos, se o sangramento vaginal tiver com odor fétido, se as suas pernas ficarem inchadas e doloridas de repente, se começar a ter febre, né, temperatura de 38, se vomitar ou começar a ter náuseas, se você tiver alteração de humor, como aquele sentimento de tristeza constante, ansiedade, pensamentos negativos sobre si e sobre o neném que você não consegue controlar. É importante procurar o médico para uma avaliação para que a sua recuperação seja mais rápida e acompanhada. E tenha paciência com você mesma. Se dê a oportunidade de curtir esse momento sem tanta cobrança. E se você ficou comigo até aqui, não esqueça, né? Curte o vídeo, assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e manda para mais mamães. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você. Tchau!